Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O Evangelho é a única verdade, capaz de transformar as pessoas. Este é o propósito: transformar a vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Vidas serão salvas, curadas, libertas. Este é o motivo que nos move a pregar, buscar e salvar o que se havia perdido. Meu nome é Augusto Medeiros. Deus abençoe você. Deus de poder, meu Deus, aleluias. Quem veio adorar, levante a mão para cima nesta tarde. Só quem veio cultuar a Ele, levante a mão para cima nesta tarde. Não. Eu estou perguntando quem está sentindo a presença dEle nesta tarde. Levanta a mão para cima, adore a Ele nesta noite. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Quantos irmãos procuram? Eu quero tributar louvores de gratidão a Deus pelo 35º Congresso Internacional de Missões. Gideões missionários da última hora. Não podemos parar. A nossa meta é avançar. Amar sim. A igreja, amar sim, abandonar jamais. A Deus louvores pela vida do anjo da igreja, pastor Reuel, que Deus possa iluminar a sua vida cada dia mais. Amém? Pastor Cizino, no ano de 2016, no simpósio, foi quem disse: menino, tu és de onde? Eu disse: eu sou do Maranhão. E aí passou a me chamar de Maranhão. Rapaz, aqui tem muito Tiago, eu vou te chamar de Maranhão. E aí passou a me chamar de Maranhão. Quando eu desci, tinha falado com ele, o pastor Cristiano Bahia começou a me chamar de Maranhão. E aí, graças a Deus, sou fruto desse trabalho. Amém? Pastor Alexandre Marinho, minha gratidão a Deus pela sua vida. Tu tem sido um canal de Deus, amém, para me abençoar. Pastor Alexandre, Deus abençoe. Pastor Gidilson, pastor Henrique, estamos junto, como diz o pastor Alexandre, junto e misturado, amém? O menino da favela virou profeta, glória a Deus. Evangelho segundo escreveu o pastor Natan Maciel, Deus abençoe, amém, profeta. Estamos juntos, é do Maranhão também, Deus continue te honrando. E aí todos os amigos que estão ligados, conectados lá no Maranhão, amém? Meu pastor presidente, pastor Antônio Jorge, pastor Eudes Raulindo, todos os amigos, são muitos, não tem como eu citar todos, mas que Deus possa abençoar. Pastor David Baima, Deus abençoe, viu o grupo Davi e os Leões, Deus continue honrando poderosamente. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 11, e versículo de número 35, somente este versículo. Versículo de número 35 diz: Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus. Feche sua Bíblia, tome seu assento, por favor. Meus queridos e amados irmãos, este versículo segundo escreveu o evangelista João, do capítulo de número 11, e versículo de número 35, sendo este
o menor versículo dos livros neotestamentários, e bem verdade que é um dos menores versículos da Bíblia Sagrada. Todavia, ele pode trazer para nós uma edificação grande, tremenda e poderosa, para então nos dar sustentabilidade, um pouquinho mais de grave, amigo, para então nos dar sustentabilidade à nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Perceba claramente que o contexto irá dizer que o amigo amado de Jesus, Lázaro, estava enfermo, e diz a Bíblia Sagrada que Marta, Maria e Lázaro eram íntimos de Jesus. No versículo de número 3, percebemos que alguém vai ordenar às suas irmãs a informarem a Jesus a respeito do estado físico de Lázaro. Jesus, ouvindo isto, no versículo de número 4, vai responder dizendo que aquela enfermidade não seria para a morte, mas seria para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. Todos conhecem perfeitamente a história que Jesus, ao ouvir que seu irmão Lázaro, seu amigo Lázaro estava enfermo, permanece por mais 2 dias no cenário geográfico onde estava. No 4º dia ele chega em Betânia. Quando ele chega em Betânia, Marta vai ao seu encontro e diz: mestre, Rabi, se tu estivesse aqui, com certeza o meu irmão Lázaro não teria morrido. Ele diz: calma, mulher, fica tranquila. Por quê? Porque aquele que crê em mim, Marta, ainda que estiver morto, viverá. Marta entende o que Jesus está falando. Quando Jesus chega em frente ao sepulcro, Jesus aponta que era uma caverna, ele aponta para o sepulcro e diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro vem andando. Todos conhecem a história, como diz um bom maranhense, conhecem de có e salteado. Só que a mensagem da noite não é acerca a respeito da atitude de Marta. A mensagem desta tarde, não é acerca também, muito menos, pastor Henrique, da atitude de Maria. Também não é, pastor Natan Maciel, acerca da ressurreição de Lázaro. Não, eu quero simplesmente destacar aqui o versículo de número 35, pois o versículo de número 35 tem um tamanho para nos trazer uma edificação que traz para nós aqui toda edificação celestial. Porque, como entender o versículo de número 35? Para alguns seria apenas um desequilíbrio, seria apenas uma queda emocional de Jesus. Para outros seria apenas um sentimento piedoso de Jesus para com Lázaro. Mas como entender este versículo? Deixa eu te profetizar na tua vida nesta noite, nesta tarde. Permita-me profetizar aqui, porque esse versículo tem poder suficiente para te tirar do pavilhão dos Gideões missionários e te colocar diretamente no trono. Não, eu vou repetir para ver se você entende. Este versículo tem poder e tamanho suficiente para te tirar de Camboriú, dos Gideões missionários da última hora, e te colocar de frente com um trono. Só quem crê no que eu estou falando, levanta a mão para cima e dê um glória a Deus. Como entender este versículo? Escute, preste atenção, guarde isto. Este versículo trata-se, pastor Reuel, de uma junção. Quando eu leio este versículo, eu percebo que trata-se de uma união entre 2 verbos. Não entendi? Vai entender agora. Este versículo trata-se de uma união, uma junção, uma colisão entre 2 verbos. Um sendo o verbo divino e o outro sendo o verbo terreno. Jesus, um pouquinho mais de grave, sendo o verbo divino, e chorou sendo o verbo terreno. Não entendi. Quem aprendeu a classificar os verbos sabe perfeitamente que chorou é verbo, pois está classificado no pretérito perfeito simples. Eu chorei, tu choraste, ele chorou. Isto no português, mas para quem também entende de Bíblia, sabe que Jesus também é verbo, pois João classifica ele dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo
Abraão estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Quem entra na igreja católica, eu até admiro os católicos com todo respeito, quando se entra lá, nós olhamos perfeitamente o padre dizendo palavra de salvação, ele lê um pouquinho e diz palavra de salvação, ele reza e diz palavra de salvação, mas quando eu fui ver na Bíblia Sagrada, palavra de salvação foi o verbo que se tornou carne e habitou entre a igreja e habitou entre os homens. Palavra de salvação é aquele que não te deixa, palavra de salvação é aquele que quando tu está prestes a cair, ele pega na tua mão e diz: meu servo, minha serva, eu não te deixo, eu não te deixo. Palavra de salvação é aquele que está do teu lado, palavra de salvação é aquele que enxuga as tuas lágrimas. Aleluia, aleluia, me ajude mais, amigo. Aleluias, aleluias. Palavra de salvação é aquele que está neste momento aqui para te abraçar, para te carregar no colo, para te dizer: filho, eu estou contigo, eu não te deixo. Agora nós iremos entrar na parte interna da mensagem, porque verbo para ser verbo precisa indicar três coisas. Verbo para ser verbo precisa indicar três coisas. A primeira coisa que o verbo precisa indicar é estado. Segunda, ação. Terceira, fenômeno da natureza. Eu poderia destacar aqui todas essas para te provar que Jesus é verbo, porque ele também apresenta todas essas três coisas, mas como não tem tempo, somente o último, fenômeno da natureza, pois sabemos que os fenômenos naturais, como terremoto, tsunami, maremotos, todos os fenômenos naturais são provocados pelos elementos naturais. Os fenômenos naturais são provocados pelos elementos naturais. E quais são eles? Água, terra, vento e fogo. Pastor Alexandre Marinho, Jesus é verbo porque ele indica estas quatro coisas, trabalha com essas quatro coisas: ação, estado e fenômeno da natureza. Por quê? Porque ele trabalha com o mar, trabalha com a terra, trabalha com o fogo e trabalha com o ar. Meu Pai, é forte o que eu vou dizer aqui. Prova para mim, pregador, que Deus ele trabalha através dessas coisas. Diz a Bíblia Sagrada que ele trabalha com o vento e trabalha com o mar. Porque diz a Bíblia que Jesus está em um lugar chamado Getsemane. Ele olha para os discípulos e diz: passamos para outra margem, ou passamos para o outro lado. Em algumas traduções diz a Bíblia Sagrada que Jesus está cansado. No meio, antes da travessia, ele resolve descer até o porão do barco e resolve querer dormir, descansar, pois já tinha se desgastado. O desgaste físico dele já tinha ultrapassado dos limites. Quando ele desce, diz a Bíblia que no meio da travessia sobreveio uma tão grande tempestade. A rajada de vento começou a sacudir o barco. Diz a Bíblia que Jesus está descansando. Os discípulos estão lá em cima, no WhatsApp, no Facebook, estão lá. Aí quando a tempestade cruza o caminho, a senhora tempestade resolve cruzar o caminho dos discípulos. Deixa eu te dizer algo nesta noite. Quando a tempestade, senhora tempestade, cruza o caminho dos discípulos, segundo a Bíblia, os discípulos vão ficar aterrorados, os discípulos vão ficar apavorados. Diz a Bíblia Sagrada que eles descem até o porão. Quando eles descem até o porão, alguém resolve ter a ideia de acordar, despertar o mestre. Oh, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eles descem, eles chamam Jesus. Jesus diz: rapaz, mas eu não dei autoridade para vocês, autoridade nos pés. Pés sim, para pisar em serpentes, escorpiões e todas as forças das trevas. Eu não dei autoridade para vocês, eu não dei autoridade para vocês. E diz que vocês
vocês têm poder naquilo que sair de dentro de vós. Sim, e o que é que está pegando? Ei, Jesus, lá em cima a tempestade não quer passar, a tempestade não quer cessar. Jesus sobe e diz: vento e mar. Jesus sobe e diz: aquieta-te vento, aquieta-te mar, aquieta-te vento e aquieta-te mar. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Tudo que Jesus queria era que os discípulos entendessem duas coisas. Porque Jesus resolve deitar, dormir no barco? Porque Jesus resolve descer? Seria apenas o desgaste físico? Não. Seria o que então, pregador? Porque Jesus resolve descer? Eu não acredito, irmãos, eu não acredito que Jesus não estava em sã consciência na hora da tempestade, porque a rajada de vento, quando se atravessa o mar da Galileia, sabe que é terrível, é forte, não tem como alguém dormir em meio à tempestade. Porém, eu acredito que Jesus estava descansando. E por que Jesus descansava naquele momento? Porque Jesus queria provar para os discípulos que existe dois tipos de coisa, dois tipos de crente em meio a uma tempestade. Escute, primeira coisa que você deve aprender aqui, quando Jesus diz para os discípulos: passamos para o outro lado, ele já sabia que a senhora tempestade iria cruzar o caminho dos discípulos. E por que Jesus resolve colocar eles dentro do barco e dizer: passamos para o outro lado? Perceba que ele está dizendo passamos, ele não está dizendo vocês irão passar. Ele está dizendo hoje no pavilhão dos Gideões Missionários que ele vai passar junto com você desta tempestade. Você pode até enfrentar a tempestade, mas ele vai passar do teu lado, ele vai passar contigo, ele vai te... Quem pode adorar a ele nesta noite? Não estou ouvindo, amigo. Quem pode adorar a ele nesta noite? Quem pode adorar a ele nesta noite? Quem pode adorar a ele nesta noite? Ele está dizendo: eu vou passar junto com vocês, eu vou enfrentar as tribulações junto com vocês, eu vou passar pelas provações convosco, eu vou sofrer com vocês. Porque antes dele subir, ele disse: eu vou subir, mas eu vou deixar o Consolador, ele estará com vocês até a consumação dos séculos, ele estará com vocês para todo sempre. No meio da travessia, Jesus queria mostrar para os discípulos que existem dois tipos de crentes em meio a uma tempestade. O primeiro tipo de crente é aquele que se desespera. O segundo tipo de crente é aquele que se tranquiliza dentro do barco. Existe aquele apavorado que qualquer coisinha ele quer pular fora, ele quer sair do barco, ele quer deixar fé, ele quer deixar a promessa de Deus na vida dele. Qualquer coisinha, qualquer ventinho que sopra, ele quer sair da igreja. Mas tem aquele crente tranquilizado. Por quê? Porque ele sabe que Deus está passando a travessia junto com ele. Pastor Natan Maciel, eu nunca vi tempestade afundar quem tem promessa. Por quê? Porque quem estava no barco tinha promessa. Quem tinha promessa tinha Jesus. Tinha Jesus no barco. Eu nunca vi tempestade afundar quem tem promessa. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver qual é a tempestade, qual é a tempestade, qual é. Meu Deus do céu, só quem veio adorar, só quem veio adorar, só quem veio adorar. Ah, Jesus. Promessa não afunda, barco que tem promessa. Jesus olha e diz: vento e mar, vento e mar, aquieta-te vento e aquieta-te mar. Pastor Gedilson, aqui fica um ponto de interrogação. Perceba que a parábola não vai mais adiante. Perceba que
diz, segundo Marcos, que não era só o barco de Jesus. Olhe para o seu irmão, toque no da esquerda, toque no da direita, vai lá, toque no irmão da esquerda, toque no irmão da direita, e diz, não era só o barco de Jesus que estava no mar. Diz, por quê? Porque existia vários barquinhos, segundo o Evangelho de Marcos. Aí eu te pergunto, Jesus estava dentro de um barco naquele momento, e o barco que tinha lá, tinha quem tinha promessa. Não entendeu? Vou repetir, tinha quem tinha promessa. O que é isso? Quem estava no barco tinha promessa. Ou seja, ei, deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Eu não sei se outros barcos afundaram, eu não sei se naquela travessia outros barquinhos naufragaram, mas uma coisa é certa: o barco que Jesus estava não afundou, não afundou, não afundou. Não entendeu? Eu vou profetizar agora para você entender o que eu quero te dizer. O barco de você não será afundado, o teu barco não vai naufragar, a tua casa não será destruída. Por quê? Porque 1000 barquinhos pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não será, não será, não será. Eu quero ver aqui na minha retaguarda quem trouxe glória no sapatinho engraxadinho, deixa no sapato. Quem trouxe glória no ternozinho, deixa no terno. Mas quem trouxe glória no peito, na alma, levanta a mão agora, 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 agora. Adore Ele. Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo. Aleluias. Aleluias. Deixa eu te profetizar na tua vida nesta noite. Deixa eu profetizar na tua vida nesta tarde. Eu quero profetizar hoje em nome de Jesus. Talvez, meu querido irmão, entenda algo da parte de Deus nesta tarde. Porque muitas das vezes, para o nome de Jesus ser glorificado, não basta só você vir ao pavilhão dos Gideões missionários e dizer glória a Deus, aleluia. Para o nome de Jesus ser glorificado, não basta só você ir a um culto, a uma igreja, levantar a mão para o céu e dizer glória a Deus, aleluia. Não, muitas das vezes a morte tem que bater na tua porta. Muitas das vezes, para o nome de Jesus ser glorificado, a miséria tem que bater na tua porta. Por quê? Porque todas as vezes que a morte bate na tua porta, a vida abre a porta e diz, eu estou aqui. Todas as vezes que a miséria bate na tua porta, o pão da vida abre e diz, eu cheguei primeiro, eu cheguei primeiro, eu cheguei primeiro, eu cheguei primeiro. Quem trouxe glória, levante a mão para cima e dê uma rajada para explodir as margens do inferno, em nome de Jesus. Eu vou dar 1 minuto para você adorar. Eu vou dar 1 minuto para você abrir a sua boca. Porque enquanto você adora aqui no pavilhão, ei, aquela tempestade vai cessar. Vai cessar, vai cessar. Só quem acredita, só quem acredita. Vou pular. Escute, o que eu acho interessante é que no final da parábola fica um ponto de interrogação que ninguém responde. No final da parábola os discípulos fazem uma pergunta e ninguém respondeu. Qual foi a pergunta? Ele diz, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aqui fica um ponto de interrogação, ninguém respondeu. E hoje, 2017, nos Gideões missionários eu vou te responder. Aquele que o vento e o mar obedece, é aquele que vai cessar, vai cessar, vai cessar esse vento, esse mar. Eu quero ver, eu quero ver quem tem glória, quem tem glória, quem tem glória. Solta essa glória para cima, meu filho, e adora Ele nesta noite. Xarabracantarás, three the hearts, stay high. Vou pular. Eu te provei que ele trabalha com vento, trabalha com mar. Quieta de vento, quieta de mar.
Prova para mim que ele trabalha com fogo, pregador. Diz a Bíblia que eram 3 jovens hebreus, um chamado Ananias, o outro chamado Azarias e o outro chamado Misael. Segundo a Bíblia, eles estavam no exílio babilônico. O rei Nabucodonosor resolve criar um decreto dizendo que todos os hebreus e todos os babilônicos, toda a nação deveria que se prostrar, deveria que adorar a uma imagem, a uma escultura que ele resolve levantar ali. Segundo a Bíblia, como alguns conhecem, que foram apelidos que colocaram a eles dentro da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam dentro da Babilônia. O rei Nabucodonosor resolve dizer assim: ó, quando o som dos instrumentos tocarem, aqui todos terão que se prostrar. Chamaram todas as autoridades da região da época, prefeitos, governadores, oficiais, todas as autoridades estavam lá. Quando o som dos instrumentos tocaram, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. Vou profetizar hoje na tua vida. O mundo pode querer tocar instrumento que for lá do outro lado, mas você vai permanecer de... Não, tem gente aqui que ainda não pegou mistério. Você vai permanecer de pé. Você vai permanecer de pé. Você vai permanecer de pé. Porque a tua casa não vai se prostrar para Satanás, a tua família não vai se prostrar para Satanás, teu ministério não vai se prostrar para Satanás. Por quê? Porque mesmo que nos lance na fornalha de fogo ardente, no nosso Deus é poderoso para nos livrar, Só quem adora Ele é Ele, somente a Ele, somente ao Deus de Israel, ao Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Abraão. Ó rei, tem 3 aqui que não se prostraram. E é. Quem são eles? Sadraque, primeiro. Segundo, Mesaque. Terceiro, Abednego. Não se prostraram? Traga aqui na minha presença. Trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando os 3 chegaram ali, o rei resolve dizer: será que é de propósito que vocês estão fazendo? Será que vocês estão fazendo isso para me afrontar? Você já percebeu que tem muito crente que ninguém dá valor, está lá atrás, ninguém olha, mas tem uma autoridade do céu. Por quê? Porque ele tutuca jararaca com vara curta. Sabe por quê? Porque ele resolve desafiar. Tem crente corajoso que resolve desafiar, porque sabe que Deus está com ele. E vocês não vão se prostrar agora? Não! Sabe o que vai acontecer? Lancem na fornalha de fogo ardente e aquece 7 vezes mais. O rei lança Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo ardente. Quando é pela madrugada, o rei começa a ter pesadelo. Não, acho que você não entendeu nesta noite. Deus é especialista em assombrar os teus inimigos. Tem muitos dos teus inimigos que vão ter pesadelo de você.
Tem muitos dos teus amigos que vai dizer: ei, eu achava que Deus não era com ele, eu achava que Deus não era com ela, mas pela calada da noite eu sonhei com o anjo de branco do lado dele e dizendo: não toca, não toca, não toca, porque o ungido escolhido não toca. Pela madrugada, o rei chama o oficial e diz: ei, o que foi, rei? Nós não lançamos 3 na fornalha de fogo ardente, foi? E o que o senhor está vendo? Eu não estou vendo só 3, eu estou vendo 4, e a semelhança do último, e a semelhança do último, e a semelhança do último, é a semelhança, é a semelhança, é a semelhança, a semelhança do último, é a semelhança do quarto homem da fornalha. O quarto homem da fornalha está aqui, está passeando. Eu nunca vi também fornalha matar quem tem promessa. Eu nunca vi fornalha matar quem tem promessa. Porque não morrerá, não morrerá, não morrerá, não vai morrer, não vai morrer. Se matassem eles, a promessa iria morrer, mas promessa de Deus sempre é eterna, sempre é eterna, sempre é eterna. Quem crê, quem acredita, quem concorda, levanta a mão para cima, adora. Provei para você que Deus é verbo, pois Ele trabalha com o vento, trabalha com a água, trabalha com o fogo. Prova para mim, pregador. Ei, olha para mim. Deus, Jesus, segundo a Bíblia, os seus olhos são como chama de fogo. Moisés ora e cai fogo do céu. O tempo não me permite, vou avançar para o último. Que Deus trabalha com a terra, pregador. Prova, eu nem vou dar exemplo das muralhas de Jericó caindo, cedendo, e o povo entrando dentro de Jericó, porque eu quero resumir. Prova para mim, pregador, que ele trabalha com a terra. Segundo a Bíblia, Paulo e Silas aprisionados. Segundo a história diz que após eles serem, tem alguém me ouvindo? Diz amém. Após eles serem açoitados, são lançados numa prisão, que segundo a Bíblia, era no cárcere interior. Quando eles são lançados lá dentro da fornalha, escute, olha para mim. Quando eles são lançados dentro da fornalha, dentro da prisão, segundo a Bíblia, eles vão estar amarrados, atados, acorrentados, seus pés e mãos. Alguém olha do outro lado e diz: conseguimos para eles. Alguém olha do outro lado e diz: pronto, o ministério de Paulo e Silas está dentro de uma prisão. E ministério dentro de prisão não pode fazer absolutamente nada. Se não for louvar. Eu imagino Paulo, pastor. Eu imagino Paulo olhando para Silas e diz: Silas, será se o nosso ministério terminou aqui? Ele diz: não. Eu imagino Silas olhando para Paulo e dizendo: Paulo, eu não vejo mais nenhuma possibilidade para nós fazermos alguma coisa. Eu não vejo mais nada. Paulo diz: será, Silas? Silas olha para Paulo e diz: talvez tenha algo, Silas. Tenha algo, Silas, tenha algo, Paulo, que nós devemos fazer. E o que é que nós vamos fazer? Escute, olha para mim. Nós iremos louvar. Eu imagino Paulo e Silas abrindo a boca e começando a adorar. E eu quero que você adore comigo agora. Porque Ele... Eu quero ver você adorar nesta noite.
Sobre os pés, sobre os pés. Pegue na mão do seu irmão. Cante. Porque Ele vive. Cante mais alto, cante. Eu quero ver você estrondar as fortalezas do inferno agora. Pense. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Cante comigo, cante, cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Obrigado, pastor Alexandre. Levante agora a mão para cima, agora a mão para cima. E mais uma vez, adore a Ele nesta noite. Dê um glória a Deus para Deus ouvir a tua adoração. Eu vou encerrar a mensagem, escute e preste atenção. Quando eu olho para esses dois verbos, pregador, tudo bem, você já pregou. E o que é que essa mensagem pode edificar na minha e na tua vida? O que é que nós possamos adquirir, absorver, pastor Alexandre, Marinho? Nós podemos tirar aqui as duas naturezas de Deus, as duas naturezas de Cristo. Qual é? Essas duas naturezas, a natureza homem e a natureza Deus. Segundo a cristologia, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Eu quero que você adore, não entendi. Ele como homem, ele foi criado por Maria e por José. Ele como Deus, ele não pode ser criado, meu filho, porque ele é criador do universo e de todas as coisas. Ele como homem, segundo a Bíblia, ele foi criado, nascido numa manjedoura. Ele como Deus, tem o seu trono à destra do Pai. Ele como homem, ele sentiu fome no deserto. Ele como Deus, é o pão da vida, pão da vida, pão da vida. Ele como homem, ele sentiu sede. Ele como Deus, ele é a água que sacia a alma. Ele como homem, ele chorou. Jesus chorou, mas ele como Deus, ele enxuga as tuas lágrimas hoje. Ele como homem, ele recebeu uma coroa de espinho. Ele como Deus, ele tem a tua coroa da vida. Ele tem na mão a tua coroa, a coroa da vida. Portanto guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele como homem, ele foi oprimido. Ele como Deus, ele quer libertar os oprimidos. Ele como homem, ele sofreu, morreu na cruz do Calvário. Ele como Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Está aqui hoje nos Gideões missionários da última hora, dizendo: eu estou convosco, eu não te deixo. Eu vou encerrar. Pastor Reuel Bernardino, eu quero encerrar com uma profecia. Escute, olha para mim. Eu quero encerrar com uma profecia. Qual é essa profecia? Eu quero profetizar a partir de hoje. Ei, se Deus tem autoridade com o vento, autoridade com o mar, autoridade com a terra e autoridade com o ar, eu quero que Ele agora, em nome de Jesus, Ele vai usar esses 4 elementos para te abençoar. Não entendi, heresia não é. Por quê? Porque Ele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não estou entendendo qual é a profecia. A partir de hoje, até o vento que sopra dentro da tua casa vai ter que entrar dizendo: eu vim trazer providência de Deus. Até agora eu quero profetizar que até o sol que entrar, os raios solares dentro da tua casa, vai ter que dizer: não é eu só que brilho, mas você também reflete o brilho da glória, da glória, da glória, da glória. Só quem adora
adorar, só quem adora. Eu quero profetizar agora que até a chuva que pingar no teu telhado vai ter que dizer: pastor, a vitória chegou. Só quem pode adorar, adora, adora, adore.